Você viveria cercado por leões? Me diga agora qual a pior das situações: viver em um ambiente com leões selvagens acostumados às suas presas naturais, ou viver em um ambiente com leões que foram alimentados até certa idade e depois disso soltos para se virarem na natureza. Bem, sabemos que quando um predador encontra dificuldade em caçar os animais que naturalmente fazem parte do seu cardápio, eles tendem a mirar em situações cômodas. No caso, o ser humano daria um ótimo jantar, não é mesmo? Eu realmente gostaria que essa fosse uma história fictícia, mas infelizmente o que está ocorrendo na Tanzânia é real, sério e assustador. Criações privadas de leões em massa que depois de um tempo são soltos em reservas de caça. Mas os leões que escapam dos rifles não sabem caçar suas presas naturais e miram na tribo que divide o mesmo espaço geográfico com eles. A pergunta que fica é: a administração humana em terras selvagens contribui para a conservação ou colabora para um declínio acelerado? Deixe seu like, se inscreva e vem conhecer mais um pouco sobre essas histórias selvagens. Vamos ao vídeo. Reserva de caça Selous, Tanzânia, África. No sul da Tanzânia, onde os rios serpenteiam por florestas ancestrais e a savana se estende até onde os olhos podem alcançar, encontra-se a lendária reserva de caça Selous. Com mais de 50 mil quilômetros quadrados de terra protegida e outra parte destinada à caça legalizada de animais, principalmente os leões. A caça legal pode ser uma boa medida para a contenção de espécies que podem se tornar uma verdadeira praga e danificar o meio ambiente, como por exemplo porcos selvagens, ou até mesmo conservar espécies majestosas como os leões, por exemplo. Pode parecer contraditório, mas quando há um controle sério da quantidade de animais a serem caçados e sérias punições para quem for pego desobedecendo às regras, os números de conservação tendem a subir. Isso não quer dizer que apoiamos a caça, mas o tema aqui é outro. Afinal, um tipo diferente de caça legal de leões tem ocorrido na Tanzânia e parece ser prejudicial para animais e seres humanos do local. A criação de leões em cativeiro para serem soltos em áreas privadas de caça é uma abordagem polêmica e perigosa. Afinal, os leões que são criados em cativeiro, ao falharem na caça natural, miram em presas mais fáceis, as cabras das tribos e até mesmo a própria tribo. Tradicionalmente, agricultores e criadores de gado, os Sukuma, compartilham a terra com os grandes felinos há séculos. Sua vida é marcada por um ciclo eterno de coexistência e conflito. Por gerações, os Sukuma caçaram leões apenas quando necessário, para proteger o gado. Contudo, o cenário mudou. Agora, os Sukumas enfrentam leões para defenderem suas vidas. O dia em que Yusuf perdeu mais que seus braços. A manhã parecia promissora para Yusuf Shabani Dificar, um pai de 2 filhos e membro respeitado da comunidade Sukuma. Como fazia quase todos os dias, ele foi para a beira da floresta próxima à reserva Selous, onde cultivava uma pequena parcela de terra. O canto dos pássaros misturava-se ao som distante dos sinos das cabras que pastavam sob sua supervisão. Mas naquela manhã, algo estava errado. Os animais estavam inquietos, movendo-se com nervosismo, como se sentissem uma presença invisível. Yusuf mal teve tempo de reagir. Um rugido feroz cortou o ar, seguido por um movimento rápido e letal. Um leão, maior do que o que ele já havia visto, saltou das moitas próximas, indo diretamente na direção das cabras. Na tentativa desesperada de proteger seu rebanho e o sustento de sua família, Yusuf correu na direção do leão, empunhando apenas um facão enferrujado. O que se seguiu foi um confronto brutal. O leão, em um impulso de predador, desviou seu ataque para Yusuf, agarrando-o com suas garras afiadas.
O homem lutou com todas as suas forças, mas o felino era rápido, feroz e implacável. Os gritos de Yusufo ecoaram pela savana, alertando outros membros da aldeia que vieram correndo em sua direção. Quando o grupo chegou, o leão já havia desaparecido na mata, mas o estrago estava feito. Yusufo estava gravemente ferido, com os 2 braços tão danificados que precisaram ser amputados para salvar sua vida. Naquele dia, Yusufo perdeu mais do que os braços, mas também a sua capacidade de colocar o pão sobre a mesa de sua família. O ataque a Yusufo não foi um incidente isolado. Nos últimos anos, histórias como a dele têm se tornado assustadoramente comuns entre os Sukuma que vivem nas bordas da reserva Selous. Os leões, que antes miravam o gado como sua principal presa, agora pareciam estar se voltando para algo mais fácil: os próprios seres humanos. A aldeia começou a se organizar de forma metódica, aprimorando suas estratégias de caça. O uso de uma dança empunhando lanças e arcos foi desenvolvida como estratégia de confundir o leão antes do ataque e dar tempo para o contra-ataque humano. Jovens sucumas começaram a ser treinados para rastrear os grandes felinos, aprendendo a identificar sinais de sua presença, como pegadas e restos de presas. E guardas estão sempre a postos na tribo, vasculhando tudo com seu olhar atento. Em um dia quente e abafado típico da savana da Tanzânia, Mzikado, o pastor de cabras mais experiente da tribo Sukuma, se levantou cedo como fazia há décadas. Com quase 70 anos, ele era conhecido por sua sabedoria e dedicação em proteger o gado da aldeia. Naquela manhã, Mzikado decidiu levar água fresca para as cabras, que estavam confinadas em um cercado improvisado nos arredores da aldeia. Durante o dia, é considerado o melhor horário para os humanos circularem com tranquilidade, já que esse é o momento de descanso dos leões. Porém, um deles resolveu ir contra as regras de sua espécie. O ancião caminhava devagar, segurando 2 baldes de água, quando chegou ao cercado e cuidadosamente prendeu a porta para garantir que os animais estivessem seguros. Mas a segurança era uma ilusão. De dentro da vegetação alta, próximo ao cercado, um leão macho solitário estava à espreita. Quando Mzikado deu as costas para retornar à aldeia, o leão saltou. O rugido quebrou o silêncio da manhã e o ataque foi rápido e letal. Outros homens da tribo, que estavam de guarda a poucos metros de distância, ouviram o som aterrador e correram em direção ao cercado. Armados com lanças e arcos, eles chegaram a tempo de abater o leão, mas não de salvar a vida de Mzikado, que não resistiu aos ferimentos. Para o Sukuma, o ataque foi mais um aviso de que a coexistência com esses majestosos predadores tornou-se uma luta desigual. O equilíbrio que antes permitia que ambos, humanos e leões, compartilhassem a mesma terra, foi corroído por políticas mal geridas, práticas controversas de conservação e o impacto crescente da presença humana em territórios selvagens. Um chamado ao equilíbrio. Para conseguir dinheiro a fim de aprimorar suas armas de defesa, esqueletos de leões têm sido vendidos pelos sucumas, que recebem comerciantes do Extremo Oriente que comercializam o pó de ossos de leões em uma cultura totalmente alternativa e não comprovada de sua eficácia, algo que coloca esses felinos ainda mais no alvo do abate. A história dos Sukuma e dos leões na savana de Selous é mais do que uma narrativa de conflito entre humanos e animais. É uma reflexão sobre os desafios complexos que enfrentamos ao tentar proteger a vida selvagem enquanto asseguramos a sobrevivência das comunidades que vivem em contato direto com ela. Por outro lado, os Sukuma, que por gerações foram guardiões silenciosos dessa terra, agora se encontram em uma posição de desvantagem, sem apoio adequado para proteger suas comunidades e seus rebanhos. São forçados a tomar medidas drásticas que podem comprometer ainda mais as populações de leões selvagens. Se você acredita que é possível encontrar um equilíbrio entre conservação e sobrevivência humana,
comente aqui embaixo respeitando culturas e povos. Deixe seu like e se inscreva no canal. É de graça e nos ajuda muito. Muito obrigado por assistir até o final. Fui!